Oi, gente querida, bem-vindos ao SignaCast, uma conversa franca com a equipe do Instituto Signativo sobre uma educação que faz sentir e que faz sentido. Hoje eu estou aqui com a equipe de mulheres do Signativo, a Silvia e a Renata. Gostaria muito de dar as boas-vindas para vocês, dizer do quanto a gente está feliz de começar aqui esse encontro no SignaCast, agora estreando em uma versão audiovisual. Então, além da nossa voz, as pessoas vão poder ver a gente, assistir esse momento tão especial aqui nesse cantinho do nosso SignaCast. Mas antes da gente começar o papo, eu quero pedir para que vocês se apresentem para quem está nos ouvindo. E me digam, o que vocês fazem no Signativo? Quem são vocês na fila do pão, mulheres? Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata, sou coordenadora da nossa pós-graduação em Inteligência Socioemocional e também faço parte da equipe de suporte pedagógico dentro do Instituto Signativo. Obrigada por essa recepção, tenho certeza que esse bate-papo vai ser uma delícia e promete render aí umas boas reflexões. Eu sou Silvia, sou analista educacional do Instituto Signativo, sou especialista em inteligência socioemocional e trabalho diretamente com a comunidade de educadores na nossa formação. Ai, gente, é tão bom ter vocês aqui. E é o seguinte, vamos começando já com uma pergunta, ponto de partida, sobre por que inteligência socioemocional na educação. Antes de passar a palavra para vocês, eu fico pensando aqui no Signativo, a gente costuma olhar para o que aconteceu nos últimos anos na educação, nos sistemas de ensino, e sobre como a gente tem criado novos significados para o desenvolvimento das habilidades das crianças. A gente tem percebido que essas habilidades que são desenvolvidas no espaço da escola, elas não se referem mais somente a habilidades cognitivas, a habilidades intelectuais, mas também essa capacidade de lidar com as emoções, de se relacionar com o próximo, de tomar decisões mais conscientes. E, afinal de contas, tudo isso está num barco aí chamado Inteligência Emocional na Educação ou Educação Socioemocional. E, bom, para começo de conversa, Silvia, por que inteligência emocional na educação? Bom, é uma ótima pergunta essa, né? Primeiro, a gente tem uma base emocional, né? Todo o nosso comportamento é baseado no emocional, mesmo que a gente não tenha tanta racionalidade em admitir isso. Mas existe uma carga emocional em todos os nossos comportamentos. Então, quando a gente fala em educação, a gente está falando de toda uma transformação social. Porque as nossas crianças, os nossos jovens, eles passam pela escola antes de ir atuar na sociedade. Então, ter uma educação que visa e coloca importância nesse sentir, trabalha muito a nossa forma de acolhimento, de olhar com mais humanidade para as situações. Então, a escola ela não pode estar desvinculada do sentir. E até hoje foi assim, né? Na verdade, a gente, de uma forma geral, tem vergonha de sentir. Acha que se a gente expõe vulnerabilidades, a gente vai se mostrar menos, enfim. Fraqueza. E trabalhar isso desde pequeno, imagina que transformação bacana, né? A gente tem essências brilhando, pulsantes nas crianças e tantas situações violentas e degradantes da nossa humanidade, da nossa sensibilidade, acontecem tanto dentro da escola quanto fora da escola. Então, trabalhar dentro, primeiro com os educadores, né? Começando pelos educadores, trabalhando essa carga emocional de como eles vão receber essas crianças, como eles vão receber esses jovens, já é uma grande transformação, né? Então, a educação socioemocional dentro da educação, para mim, particularmente, é uma grande revolução dentro da escola, porque a gente honra o sentir. E aí sim começa a fazer mais sentido tudo que está relacionado nesse âmbito. Silvia, um mito muito comum que a gente tem na sociedade é esse de que os sentimentos não têm valor ou de que os sentimentos não afetam a nossa vida, né? Mas, nossa, diversas pesquisas sobre desenvolvimento humano, sobre neurociências, vêm revelando para a gente que somos seres emocionais. Somos seres emocionais e todas as nossas atitudes têm uma base emocional. Renata, você, mãe de 2 guris, educadora, como você se sente diante da não valorização das emoções e dos sentimentos de uma criança?
Pergunta perigosa essa, mas importante, né? Eu penso nessa pergunta exatamente dentro do contexto da escola, né? Eu penso primeiro que escola que é essa? A escola, ela é recheada, ela é permeada de relações, né? A nossa vida, ela é recheada de relações. Então, a gente está o tempo todo ali se relacionando com o outro. E se esse for um espaço onde os meus sentimentos não forem valorizados e validados, fica muito difícil de eu estabelecer que aquele lugar é um ambiente de confiança, né? Porque eu sempre digo que a escola, ela é muitas vezes esse primeiro espaço que a criança frequenta depois do seu ambiente familiar. Então, ela sai daquele contexto onde ela está ali protegida e aí, de repente, ela vai para essa escola onde ela não é bem recebida, onde ela não é recebida de uma forma empática, com carinho, com amor, e aí, muitas vezes, esse ambiente ele se torna hostil. Eu, como mãe, olho para esse ambiente dessa forma, né? Eu penso numa escola que receba e que valorize os sentimentos de cada criança. E eles vão cheios de sentimentos, de angústias, de alegria, de tristeza, né? Porque a escola é esse espaço, é o espaço que a criança ela vai se constituir enquanto ser humano. Então, é ali que a gente precisa dar realmente essa atenção para essas emoções, para esses sentimentos. E, Renata, é muito interessante você trazendo esse olhar também enquanto mãe e educadora. É tão importante escutar as crianças, né? Acho que escutar as crianças no que as crianças dizem, no que as crianças propõem, isso requer uma capacidade de escuta de necessidades e sentimentos muito grande, né? Silvia, você, enquanto especialista de inteligência emocional, o que significa escutar as necessidades e depois escutar os sentimentos? É bem bacana a sua temática trazida aqui para a gente refletir. Crianças têm necessidades? Né? Muitas necessidades. Todos nós temos muitas necessidades, não importa que idade, né? A gente já nasce instintivamente com muitas necessidades. E essa questão de ouvir, né? De trazer o ouvir da criança, que não é muito comum, né? A gente está acostumado a ver os adultos dizerem o que é bom para as crianças e não escutá-las, né? Mas por trás de cada comportamento sempre tem uma necessidade. Silvia, Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, dizia que por trás de todo comportamento violento tem uma necessidade não atendida. Exatamente. O negócio é complexo. É bem complexo. E por isso que é tão importante que a gente consiga ouvir, porque a gente não adivinha. Quem disse que a gente prevê e que a gente sabe o que está na cabeça deles? Com toda essa diversidade que a gente sempre teve, né? Mas cada vez mais isso fica mais claro, como é diverso, como é o universo particular que cada um de nós tem. Então, ouvir as crianças, a minha necessidade não necessariamente é a tua necessidade. Então, eu não posso generalizar dentro de uma sala e achar que eu sei o que a maioria quer. E aquele que não quer exatamente isso e tem outra necessidade? Então, ouvir é comunicar, é se sentir pertencente também, né? E aí eu faço gancho com a fala da Rê sobre essa questão tão importante, as relações que se fazem dentro da escola. Se eu sou ouvido, se eu sou acolhido, eu vou transformar isso na minha prática social, na minha atuação. Eu como criança, dentro da minha família, eu como jovem, dentro do meu grupo de convívio, dentro da minha família, enfim, eu como adulto. Então, de uma forma geral, todos nós precisamos, né, sermos ouvidos. E vistos. Escutados. E que momento isso acontece dentro desses padrões de formatos escolares, né, das escolas, que a gente sabe que precisa de transformações urgentes, né, transformações necessárias, porque a gente já viu que o formato não está suportando. Sim. E começar com inteligência, acho que é um ponto maravilhoso, né? Olhar para o sentir já é uma grande revolução dentro da escola, eu acho. Eu tenho muito orgulho uma grande de estar, revolução no mundo, né, fazendo parte disso junto desse caminho. A Aline fez um comentário, né, sobre a comunicação não violenta. Inclusive, tem um dado super importante que saiu recentemente em uma matéria da Folha de São Paulo, que ele diz que esses ataques que aconteceram, que ocorreram dentro das escolas,
fez com que os pais, os familiares, os educadores ficassem muito mais apreensivos com o ambiente escolar. Né? Então, diante de todas as ameaças, as instituições elas estão cada vez mais em busca de estratégias, né? de suporte realmente, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, protocolos que deem esse suporte para desenvolver ações que promovam a saúde mental e a prevenção. Né? Então, como é importante a gente desenvolver essas ações, pensando também em preparar essas crianças para o futuro, né? Para lidar com todas essas demandas que têm surgido dentro de sala de aula, não é, Silvia? Sim. E vou até antes do futuro, no presente. A gente está precisando, hoje a gente fica muito falando de preparo para amanhã, para o futuro, das crianças, dos jovens. A gente está vivendo uma urgência. E essa urgência é agora, né? Então, sim, hoje a gente já está precisando, né, dessas intervenções. Silvia, escutar necessidades tem tudo a ver com prevenção social das violências. Totalmente. Quantas vozes não são ouvidas, quantas crianças apresentam algumas necessidades especiais, apresentam uma história de vida que muitas vezes é invisibilizada dentro da escola. Escutar necessidades, escutar sentimentos é uma ferramenta de prevenção de violências, muito mais do que qualquer protocolo de fuga que uma escola possa instituir agora diante de tantos acontecimentos. Então, como é que a gente faz para chegar na base? Como que a gente faz para dar esse passo atrás e começar uma proposta de educação socioemocional no espaço da escola sem criar um conceito em cima disso, mas sim uma prática? Mesmo sem informação, mesmo sem uma orientação específica, eu acredito que começar a estabelecer com clareza, assim, com a clareza não, mas com verdade mesmo, uma cultura de confiança. Primeiro, uma cultura de confiança que tem a ver com eu saber que eu posso contar com as pessoas que estão ali. Então, primeiro, dentro dessa turma, com esse educador, com essa turma, que se estabeleça mais intimidade, que possa ter momentos de acolhimento, onde começa com a escuta. Eu acho que a escuta é um ponto muito importante, que eu começo a ouvir, então eu consigo validar o que está sendo ouvido, sem julgar, sem ficar apontando, né? E às vezes a gente só quer falar, né? Às vezes a criança, ela só quer ser ouvida. A gente tá muito fechado que quando a gente vai ouvir, a gente precisa dar conselho. Gente, às vezes é só uma escuta. É só, eu tô aqui, junto com você. Pode falar. Peraí, então você está me dizendo que educação emocional não é ensinar o nome das emoções? Que papo é esse? Claro que reconhecimento emocional, a gente começar a conseguir identificar o que a gente sente, é muito importante. Mas antes de identificar o que a gente sente, a gente precisa estabelecer uma relação mais amigável, mais de acolhimento com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho e entre alunos. Porque a cultura geral da escola, infelizmente, é de competição. É quem vai tirar o lugar do outro. E então, que a gente está fazendo? A gente está gerando mais violência, mais insegurança. Eu não posso contar nem com o meu colega ali, porque ele não quer me ajudar, porque ele está pensando no meu lugar lá no vestibular. Enfim, né? Não faz sentido mais essa conversa. Então, começar a estabelecer uma cultura de confiança, com pertencimento, que eles se sintam fazendo parte, que eles possam dizer, que eles possam olhar para o sentimento e que isso não seja uma coisa desagradável, né? Porque, de uma forma geral, as pessoas se sentem desconfortáveis de falar como elas estão se sentindo. Imagina, se dentro da escola, que eu passo a maior parte das horas do meu dia, eu não posso ser eu, é meio que isso, a gente conseguir ser quem a gente é. E depois ser de propósito. Renata, que hoje está na coordenação da nossa pós-graduação em Inteligência Socioemocional, voltada para o desenvolvimento de habilidades em educadores. Renata, tudo isso que Silvia está trazendo, como que fica o trabalho na formação docente, na capacitação docente, no meio dessa conversa toda sobre escutar as necessidades das crianças, escutar as famílias, atender as necessidades da escola? Como é que fica o professor nesse meio campo? O professor fica nesse fogo cruzado, né? Muita responsabilidade. A gente sempre diz que a nossa intenção aqui é sempre fazer um convite para os educadores.
né? É sempre buscar dar suporte. Porque inteligência emocional, então quer dizer que se eu trabalhar inteligência emocional, eu não vou mais sentir raiva, não vou mais sentir angústia. Não, não é nada disso. Você vai sentir isso sim, só que você vai conseguir identificar. Você vai conseguir saber o que te motiva a se sentir daquela forma, né? Porque a gente sempre diz aqui no Instituto que a gente acredita numa educação transformadora, mas a gente precisa transformar a si primeiro. Então, a gente vem buscando dar esse suporte para os nossos educadores, para que daí eles consigam, a partir desse trabalho de si, respingar, né? Refletir nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Então, e aí a gente não trabalha só com educadores da área da educação, né? Dentro da pós-graduação, por exemplo, a gente tem educadores de diversas áreas. Então, são pessoas que podem usar de todo esse conhecimento e trazer, né, para dentro das suas práticas. Até porque o conceito de educadores, né, cabe num lugar muito mais amplo, né? É educador todo aquele que é um cuidador de uma criança. Não deixa de ser um ato educacional. Então, acho que todo mundo está convidado agora a repensar essas práticas de inteligência emocional, repensar a escuta das crianças. E eu queria trazer aqui uma questão que me ocorreu aqui escutando vocês. Me parece que a escola tradicional, no modelo de educação bancária, não cabe muito nessa proposta, nesse novo olhar para o sentir. O que vocês pensam sobre isso? Como é que fica o lugar da escola tradicional diante dessas demandas do futuro, né? Como é que fica a educação do século XXI, feita por professores formados em metodologias do século XX, feita numa escola do século XVIII? Como é que funciona isso? Como é que a gente fala de futuro? Como é que a gente fala de sentimento? Como é que a gente fala de futuro? Como é que a gente fala do sentimento diante dessas práticas, muitas vezes arcaicas e que não consideram o sentir? É que a escola, na verdade, né, hoje a gente pode pensar que a escola não é mais só esse ambiente onde a gente vai em busca de conteúdos acadêmicos, né? É extremamente importante, sim, faz parte do processo. Mas hoje a gente vai para a escola para desenvolver as nossas habilidades relacionais. A gente vai para a escola para aprender com o outro, sobre o outro. Então, se a gente pensar que a escola é esse lugar, a gente nunca vai sair desse lugar. Né? Então, a gente precisa repensar tudo isso. É um convite, né? É um convite. E é o que você falou, são práticas, é o século XXI com práticas do século XVIII. Isso não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais. Hoje a gente sabe o caminho, né? A gente sabe que tem outras alternativas para que a gente busque outras estratégias. Então, não dá para olhar para isso tudo e falar, não sei fazer, não sei como, não estou conseguindo. Né? E a gente está aqui para isso também, para ajudar uns aos outros, né? Por isso que a gente busca trazer tudo isso realmente no sentido de dar esse suporte para os nossos educadores. Não precisa, essa caminhada ela não precisa ser sozinha. Com certeza. Né? E eu queria contribuir com mais uma fala, né? Seguindo o que você trouxe, Rê. É meio que a gente começa a fazer isso aqui, né? Com o nosso olhar. Então, para que a gente possa pensar nessa educação que é mais adequada para hoje, a gente primeiro precisa ampliar a nossa perspectiva. Nossa perspectiva ela não vai ser ampliada e os nossos jovens, nossas crianças não vão conseguir todas essas habilidades com a gente só ali mandando conteúdo. Porque o conteúdo, gente, a informação, ela está à nossa mão. Né? É só pegar o celular. Tudo está ali. A gente precisa criar estratégias com metodologias mais ativas, com olhares diferenciados. Então, eu falo assim, a inteligência socioemocional está muito ligada com metodologias ativas. Sim, sim. Com uma nova forma de provocar esses alunos para experimentar. Porque a escola, gente, é uma oportunidade de laboratório. Sim. Ela não é preparação para a vida, ela é a própria vida. Ela é a própria vida em movimento, em ação. Então, eu não estou preparando minhas crianças para o futuro. Eu estou vivendo o presente com elas. Nossa, e oportunizando, né? Fazendo uma curadoria de materiais, de estímulos, para que elas possam, então, se desenvolver ali, sem perceber. No dia a dia dentro da escola, a gente está desenvolvendo, a gente pode fazer, revoluções. Né? E mudar o contexto social com novas práticas, na verdade. Então, trabalhar os professores vem nesse viés de ampliar a perspectiva para que eles possam, então, ser essas pessoas que vão fazer a ponte até o aluno.
né? Então, Sim. o Signativo ele tem muito esse foco nos educadores por causa dessa ponte, né? Que a gente transformando essas pessoas que estão no dia a dia, a gente está levando, né, essa possibilidade de ampliação de perspectiva. Diante de tantos desafios sociais, né? De tantas necessidades a serem escutadas, de tantos sentimentos a serem considerados e validados e reconhecidos, eu fico pensando nessa sua fala, né? Nessa proposta de criação de novas práticas, que invariavelmente vai passar pela história de vida de formação desse educador, dessa educadora, que vai passar atravessando e questionando e mudando tantos saberes, né? E deixando talvez muito mais perguntas abertas, para depois, por consequência, ir mexer na escola, nas estruturas dessa escola tradicional, né? E me lembrei aqui de uma frase que eu gosto muito de um filósofo educador, que é o Rudolf Steiner, né? Que fundou a antroposofia, a pedagogia Waldorf, uma referência para todos nós que acreditamos numa educação humanista. E o Steiner ele diz o seguinte, uma frase bem curta e bem simples: toda educação é uma autoeducação. Eu não faço transformação social, eu não construo uma educação transformadora se antes a transformação social não começar em mim. Se antes esse modelo de práticas não for implementado no meu modo de ver o mundo. Então, eu acho que toda essa capacitação, essa proposta de capacitação que o Instituto hoje pode e consegue, com tanta gente incrível, trazer para a prática e para a vida de muitos educadores e educadoras, ela é pautada muito mais em um olhar para dentro antes de olhar para o futuro. Então, estou aqui revendo a forma como eu iniciei essa conversa. Uau! Então, quer dizer que a gente prepara para o futuro muito mais olhando para o presente. E isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Aline, eu lembrei de algo bem interessante que envolve tudo isso, que é uma fala da professora Esther Chani sobre a carga emocional dos educadores. E aí eu queria chamar todo mundo para conferir. Opa, vamos lá. Quando vocês estão na sala de aula, vocês passam um conteúdo determinado para os seus alunos, sim? Sobre matemática, inglês, biologia, etc. Existe mais um fator que a gente precisa levar em consideração toda vez que a gente entra uma sala de aula, a gente conversa, a gente ensina, a gente passa informação para os nossos alunos. E o que é? Vocês podem imaginar? Então, nas aulas anteriores, eu falei muito sobre inteligência emocional e sobre os nossos sentimentos e administrar os nossos sentimentos. E por que isso é importante quando a gente fala de dar aula? Então, além de passar conteúdo e ensinar, a gente precisa ter ciência que cada palavra que sai da nossa boca, ela tem uma carga emocional. E, na verdade, e a gente vai falar muito sobre isso, as conversas entre pessoas são conversas emocionais. E o que passa, além do conteúdo, além das regras, além dos números e das letras, sim, além de tudo isso, o que o educador passa para os alunos são sentimentos. É a carga emocional que você, como educador, tem no momento que você dá aula. Ah, professora Esther, sempre uma delícia escutar essa mulher, escutar o que ela traz para nós. E pensando aqui sobre essa fala, me lembra mais uma frase de um educador muito transformador também, que é Paulo Freire. E Paulo Freire diz o seguinte, que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Acho que essa frase traz para nós o significado de construir uma educação, como diz a logo do Signativo, uma educação que faz sentido, uma educação que faz sentir. E agora que a gente está se aproximando do fim dessa conversa, queria pedir para a Silvia deixar um recadinho e encerrar aqui com uma mensagem sobre a educação emocional. Que honra. Então, vamos lá. Primeiro, sobre um recadinho muito importante em relação ao nosso sentir, né? Que a gente honre mais o nosso sentir, que a gente entenda que os momentos de densidade vão acontecer, que a gente vai ficar triste, que a gente vai também ter raiva,
que a gente vai ter medo, mas que a gente também vai sorrir. Que a gente também vai poder escolher em outros momentos, não ficar nesse sentimento para a vida toda, né? Mas entender que o sentir, ele é um eterno fluir de nuances, né? E eu gosto muito de lembrar daquela linha, né, de funcionamento cerebral, que quando ela está retinha, a gente está em morte cerebral. Uau. Então, a gente precisa dos altos e baixos, e o sentir é isso que faz, né? Então, a gente tem mais jogo de cintura na vida para entender que a tristeza vai chegar, mas ela também vai embora. Que o medo vai aparecer, mas ele está mostrando alguma coisa, né? Então, cada sentimento, ele vai ter... eu honro porque cada sentir, ele traz uma informação, uma mensagem importante, e que a gente saiba cada vez mais honrar o nosso sentir e não ter vergonha dele, né? E aproveitando, eu quero mostrar um livro que eu estou gostando muito, que é Aprendizagens Socioemocional com Metodologias Ativas para a Sala de Aula. É um livro de uma Carolina Costa Cavalcante. Ela é uma pesquisadora da USP. E ela traz práticas muito legais para serem usadas em sala de aula de uma maneira com passo a passo muito simples. Então, fica aqui, seguindo a dica de um livro bem bacana. Amo esse livro. Ganhamos do professor Tiago, também colaborador do Signativo. Amo esse livro, material muito bom, lançado esse ano, né? Recomendo aqui também, já vamos incluir ele no nosso Signa Dicas. Ai, tem novidade por aí. Opa. O Signa Dicas vai fazer parte da nossa página e do nosso site, Ah, com toda uma sim. curadoria, com artigos, podcast, livros, muito material bom aí para ajudar nas nossas reflexões e nas nossas práticas. Sim, educadores e educadoras, fiquem atentos. Muito em breve, Signa Dicas está no ar. Mas, enquanto isso, você pode entrar no nosso site, www.institutosignativo.com.br, e conferir artigos, conferir publicações, conferir textos e muitos outros materiais que podem apoiar você na sua prática. O SignaCast, em breve, também vai estar lá em vídeo, em áudio e disponível em todas as plataformas. Aproveita para visitar também o nosso Instagram, o @Instituto Signativo, porque a gente gosta de falar e gosta de deixar muitas recomendações e muitas inspirações. Falando em inspiração, essa conversa inspiradora chega ao fim e eu quero agradecer a presença das minhas parceiras, Renata Coronel, Silvia Trevisan, e agradecer a todos vocês, Signa Lovers, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando e ajudando a gente a construir esse espaço novo e tão importante que é o SignaCast. Eu sou a Aline Veloso e hoje você ouviu o primeiro episódio do SignaCast. Até a próxima!